Capítulo 13. O tálamo. Sejam bem-vindos aos estudos do capítulo 13 do livro A Construção da Mente. Hoje, estudaremos o tálamo e as ligações do perispírito com o corpo físico. Quando estudamos a doutrina espírita, aprendemos o quanto nossa mente e nossas vidas passadas nos influenciam. Sabemos que existe uma conexão entre corpo e alma. Vontade, pensamento e atitude. Raul Teixeira nos narra em palestra pública, que estará citada nas bases bibliográficas no final do vídeo, duas histórias que citaremos brevemente. A primeira, uma mulher que vivia com sua família, e acreditava ter câncer, procuravam os melhores médicos, os exames mais precisos e inúmeros exames foram feitos, sempre constando que nada havia em seu corpo. Porém, a mulher acreditava ter e temia este câncer. Buscando ajuda até mesmo fora do país, buscando tecnologias que ainda estavam em experiência, as mais modernas. E mesmo assim, nada encontrou. A mulher continuou achando que tinha câncer, e de tanto acreditar e temer, certo dia desenvolveu câncer e desencarnou pela doença. Posteriormente, Raul Teixeira narra outra história. Uma senhora espírita, com câncer em estágio muito agressivo, já se encontrava sem cabelos e não conseguia se levantar de sua cama. Raul, ao visitá-la, presenciou a enorme fé desta nobre senhora, que afirmava que não passava de um câncerzinho, que o venceria, e poderia voltar a caminhar nos parques. Após um ano, esta senhora se encontra com Raul após uma palestra, aparentando saúde estável, e já não trazia mais consigo aquele câncer. Portanto, é claro os exemplos que temos da interação espírito-matéria, pensamento, vontade e atitude. Nós seres humanos, temos o controle de milhares, bilhões de micro-organismos em nosso corpo, nossas células, e tudo que nos compõe, e de certo, nosso pensamento age e comanda esses micro-organismos. A mulher hemorrágica, que apenas por sua fé, ao tocar nas vestes do Mestre, foi curada. Portanto, sabemos que nossa mente influencia nosso corpo. Mas como isso ocorre? Qual a conexão entre a fonte do pensamento e a ação deste mesmo no nosso corpo? O órgão que age como ponte entre perispírito e corpo é o tálamo, e por isso, o estudaremos hoje. Vale sempre lembrar que, apesar da vontade e da força do pensamento, muitas coisas não podem ser modificadas, por serem uma prova ou uma expiação. No caso acima citado por Raul Teixeira, além da força de vontade da senhora em se melhorar, havia também com certeza, seu merecimento, por passar por uma prova, ou expiação, com a fé inabalável no Senhor. Seguindo o livro. O tálamo. Como vimos, o tálamo está situado no diencéfalo e é formado por duas massas de tecido nervoso, ligadas pela aderência intertalâmica. É constituído fundamentalmente de substância cinzenta, na qual se distinguem vários núcleos. Na superfície dorsal, é revestido por uma lâmina de substância branca, denominada lâmina medular interna, que se abre em forma de Y. Possui uma extremidade anterior pontuda, e outra posterior, denominada pulvinar do tálamo. Nesta parte posterior, existem dois corpos geniculados, o lateral e o medial, que correspondem às vias ópticas e auditivas, respectivamente. O centro coronário, através de todo um conjunto de núcleos do diencéfalo, possui no tálamo, para onde confluem todas as vias aferentes à cortiça cerebral, com exceção da via do olfato, que é a única via sensitiva de ligações corticais que não passa por ele, vasto sistema de governança do espírito. Aí, nessa delicada rede de forças, através dos núcleos intercalados nas vias aferentes, através do sistema talâmico de projeção difusa e dos núcleos parcialmente abordados pela ciência da Terra, verte o pensamento ou fluido mental, por secreção sutil, não do cérebro, mas da mente, fluido que influencia primeiro, por intermédio de impulsos repetidos, toda a região cortical e as zonas psicossomatossensitivas, vitalizando e dirigindo todo o cosmo biológico. Evolução em dois mundos, capítulo 13. Espírito André Luiz, Francisco C. Xavier. Podemos concluir que o ponto de interação entre o corpo físico e o espírito está no centro coronário, que corresponde, no cérebro físico, à região do diencéfalo, mais precisamente ao tálamo. Percebemos também que todas as vias aferentes ao córtex passam pelo tálamo, antes de se dirigir ao córtex, com exceção do olfato, que, contudo, também mantém conexões com o tálamo. Assim,
O tálamo recebe as informações antes do córtex e envia os estímulos ao inconsciente profundo, localizado no perispírito, mais precisamente no corpo mental que, segundo o espírito André Luiz, é o envoltório sutil da mente. Compreendemos que essa ligação do tálamo com o corpo mental não ocorre por meio de conexões neuronais, mas vibratórias, e depende da frequência mental. Os estímulos externos, pois, ativam impulsos semelhantes arquivados na bagagem do inconsciente do espírito. Esses impulsos ressurgem no consciente, através das radiações talâmicas que mantêm conexões recíprocas entre o córtex e o tálamo. Assim, o consciente sintoniza com as estruturas mentais semelhantes aos seus interesses e desejos, que surgem em nível de consciente, em forma de tendências, aptidões e impulsos, formando-se uma interação entre o consciente e o subconsciente profundo arquivado no corpo mental, através das vias recíprocas entre o tálamo e o córtex. Muitas conexões entre tálamo e córtex são intermediadas pelos núcleos da base, como veremos à frente. Embora sem trazer à tona as lembranças de vivências passadas, as estruturas mentais do corpo mental estão vivas e podem ser ativadas. Assim se explica o fenômeno das crianças prodígio, que manifestam sua genialidade desde tenra idade, tal o exemplo de Mozart, Paganini, Pascal, e tantos outros. Da mesma forma, impulsos negativos podem ser reativados pelos estímulos do meio. Percebemos também que o controle está no consciente, ou seja, impulsos infelizes podem surgir, fruto de experiências transatas, mas o espírito encarnado tem poder de controle e decisão. Infelizmente, muitos preferem se deixar arrastar pelas tendências cristalizadas em seu subconsciente profundo em vez de construir seu próprio futuro de paz, alegria e harmonia interior, na conquista da consciência espiritual libertadora. Daí a importância da educação, no processo de elevação do espírito. Atrelados ainda às trevas de nosso porão mental, qual prisioneiros a arrastar pesadas correntes, sustentamos, contudo, sutil conexão com a divindade, percebendo tênue fio de luz, mas suficiente para iluminar os recantos ainda obscuros de nossa própria mente. Através do estudo, da prece, do trabalho no bem, podemos sentir essa vibração espiritual a permear a imensidão do universo e podemos conectar esses pontos de luz de brilho intenso emanados de uma frequência vibratória divina, de amor e sabedoria. Faz-se imperioso que retomemos a direção de nosso destino, buscando a conexão de nosso eu profundo com o fluxo vibratório emanado da consciência cósmica, que pulula por todo o universo de Deus. Daí a importância de nossos estudos, para melhor conhecimento de nós mesmos e de nossa vida mental. Temos nos deixado arrastar pelos nossos impulsos inferiores que, de há muito, deveriam ter sido superados, abrindo espaço para a divindade imanente em todos nós. Peregrinos em farrapos, caminhando sem rumo, trazemos, dentro de nós, essa centelha de luz que revela nossa descendência divina. Nesse sentido, é imperioso adquirirmos o conhecimento de nós mesmos, para nossa própria libertação interior e maior conexão com o pensamento cósmico, que emana das esferas mais elevadas da vida universal. Comentário. Nas obras básicas de Kardec vemos algumas das qualidades de Deus, como a sabedoria suprema, Criador de todas as coisas, Pai de infinito amor e bondade. Nada criado por Deus fica sem função. Tudo que existe, tudo que ocorre em nossas vidas, tem seu motivo, por mais que muitas vezes desconhecido. Então, como poderia uma Pai de infinita misericórdia e bondade, mandar seus filhos a diversas reencarnações se nada aprendessem? Cada virtude aprendida pelo Espírito permanece, cada vício estagnado na personalidade se transforma em volumoso material para o trabalho da transformação do pensamento e sentimento. Então um ser que dedica uma encarnação inteira aos estudos da matemática, projeta e constrói em seu perispírito a capacidade de lidar com estes tipos de problemas, podendo reencarnar futuramente com facilidades nas áreas matemáticas, por trazer registrado em seu perispírito esta memória. O tálamo envia a informação através de vibrações até o perispírito, e estes dois se comunicam, fazendo assim com que haja o aproveitamento de virtudes passadas já adquiridas. Porém, cabe a nós muita oração e muita vigilância de pensamentos, pois como vimos, o tálamo e o perispírito se comunicam através de vibrações, e as vibrações externas podem afetar-nos, em outras palavras, o meio pode influenciar o ser. Assim, quando entramos em contato com as vibrações mais densas, de nossos vícios passados, podemos acabar abrindo brechas e repetindo erros, estagnando o ser.
Por isso cabe a cada um de nós, em nosso íntimo, a reflexão, a oração e a vigilância, para vencermos a constante luta interna que traçamos contra nosso orgulho, vaidade e egoísmo. Voltando ao livro. Relações tálamo-córtex. A maioria dos núcleos do tálamo faz conexão com o córtex. Essas conexões geralmente são recíprocas, ou seja, o tálamo envia e também recebe fibras do córtex, constituindo as chamadas radiações talâmicas. O tálamo se relaciona praticamente com todas as áreas do córtex, com a sensibilidade, com a motricidade, com o comportamento emocional, através do sistema límbico e da área pré-frontal, além de manter relações com o sistema de ativação do córtex, que será estudado à frente. É assim que o espírito, através do tálamo e da epífise, que estudaremos a seguir, e por intermédio do corpo mental, mantém controle absoluto sobre o corpo físico. Relações tálamo, corpo mental, córtex. Todas as vias aferentes ao córtex cerebral, com exceção do olfato, passam pelo tálamo e se comunicam com o corpo mental, sede da mente, sintonizando com estímulos semelhantes, que retornam ao tálamo com novas informações, onde são processadas e enviadas às respectivas regiões do córtex. Assim como as radiações talâmicas, as radiações tálamo-corpo mental-córtex também são recíprocas. O corpo mental, sede da mente, mantém o registro das conquistas do espírito através dos milênios evolutivos. Nada se perde, mas se aperfeiçoa. Todavia, não estamos nos referindo apenas à memória dos acontecimentos corriqueiros das vidas anteriores, mas também, e principalmente, das construções das estruturas mentais, que não correspondem a conhecimento acumulado, mas à capacidade de realização. Exemplificando, imaginem um espírito aprendendo matemática. Gradualmente, vai construindo suas estruturas mentais que lhe permitem realizar as 4 operações, depois equações de primeiro grau, segundo grau, cálculo integral, etc. Pouco importa se ele aprendeu na Europa, na América ou no Oriente, ou quem foram seus professores. O importante é que ele construiu estruturas mentais que lhe permitem realizar as operações matemáticas apreendidas. Tais estruturas mentais permanecem como patrimônio indelével do espírito, arquivadas no corpo mental. Imaginemos esse espírito, em futura encarnação, numa aula de matemática. Os estímulos ou desafios recebidos nesta área são recebidos no tálamo e, automaticamente, comunicados ao corpo mental, que identificará tais estímulos, reenviando ao tálamo que, processando as diversas informações, ou seja, o que entra pelos órgãos dos sentidos e as informações do corpo mental, remete as informações para o córtex cerebral. Este aluno encontrará rara facilidade em aprender, ou reaprender, as lições de matemática. Tal facilidade é o que chamamos de talento, dom, dádiva ou graça divina. A cada um segundo as suas obras, afirmava Jesus. Tudo é conquista do espírito em suas múltiplas existências ou aprendizado ocorrido no mundo espiritual. Transporte o exemplo acima para todas as áreas de atividades da humanidade, seja no campo intelectual, afetivo e volitivo. O termo estrutura mental representa as conquistas necessárias e universais a todo ser humano. Independentemente da aprendizagem ter ocorrido na Europa ou na América, o espírito se desenvolve e caminha lenta e progressivamente para a perfeição. A perfectibilidade, a capacidade de atingir a perfeição, existe em todo ser, mas os meios para desenvolvê-la podem variar imensamente. Assim, além das recordações gravadas na memória do espírito, que representam as experiências e vivências anteriores, variando, portanto, de indivíduo para indivíduo, o espírito está construindo estruturas mentais que são universais e necessárias a todos. As informações que o corpo mental, neste caso, retorna ao tálamo não correspondem às lembranças das vidas anteriores, mas à ativação das estruturas mentais, que ressurgem em forma de tendências, dom, facilidades no aprendizado. Se assim não fosse, a vida seria um eterno recomeço. No entanto, cada encarnação é uma oportunidade valiosa de desenvolvimento das potências da alma, desenvolvimento gradual e progressivo rumo à perfeição. No jogo da vida, não existe checkmate, pois o jogo continua sempre, num constante vir a ser. No próximo item, vamos analisar os núcleos talâmicos e suas conexões com o córtex encefálico. Os núcleos do tálamo. O tálamo é formado por mais de 50 núcleos, mas, para facilitar o estudo,
podemos dividi-lo em 5 grupos: anterior, posterior, mediano, medial e lateral. Os núcleos do grupo anterior, além do trajeto tálamo-corpo mental, mantêm ligação com os núcleos mamilares do hipotálamo e fibras projetam para o córtex do giro do cíngulo e parte do sistema límbico. Relaciona-se, assim, com o comportamento emocional. O grupo posterior compreende o pulvinar e os corpos geniculados lateral e medial. O corpo geniculado lateral recebe fibras provenientes da retina, vias ópticas, e, após acessar arquivos semelhantes no corpo mental, projeta fibras pelo tracto geniculo-calcarino para a área visual do córtex. O corpo geniculado medial recebe fibras das vias auditivas e, após o trajeto tálamo-corpo mental, projeta fibras para a área auditiva do córtex cerebral. O grupo lateral, para melhor compreensão, pode ser dividido em subgrupos, dos quais os mais importantes são: ventral anterior, recebe fibras do globo pálido e projeta fibras para as áreas motoras do córtex. É importante lembrar que o globo pálido faz parte dos núcleos da base, cujo neurotransmissor é o GABA ou ácido gama-aminobutírico, que é inibitório, ou seja, modula as informações que chegam ao tálamo e que serão encaminhadas ao córtex. Ventral lateral, recebe fibras do cerebelo, que serão projetadas para as áreas motoras do córtex cerebral. Ventral posterior, ou ventral póstero-lateral, recebe fibras das vias sensitivas, tato, temperatura, dor, pressão e propriocepção consciente, e projeta fibras para o córtex do giro pós-central, onde se localiza a área somestésica. Ventral póstero-medial, recebe fibras sensitivas, trazendo sensibilidade somática geral de parte da cabeça e fibras gustativas do trato solitário, bulbo raquidiano, e projeta fibras para a área somestésica e gustativa no giro pós-central. Os núcleos do grupo mediano, que se localiza nas proximidades da aderência intertalâmica, mantêm conexão principalmente com o hipotálamo, relacionando-se com as funções viscerais. Os núcleos do grupo medial compreendem os núcleos intralaminares e centro-mediano, localizados dentro da lâmina medular interna, e o núcleo dorso-medial, situado entre a lâmina e os núcleos do grupo mediano. Os núcleos intralaminares, inclusive o centro-mediano, recebem fibras da formação reticular, do tronco encefálico, e têm papel ativador sobre o córtex cerebral. Quanto ao núcleo dorso-medial, recebe fibras principalmente do corpo amidaloide e do hipotálamo e mantém conexões recíprocas com a área pré-frontal, sendo a parte mais importante dentro do vasto sistema de governança do espírito. Percebemos, pois, a complexidade das funções do tálamo, que é muito mais do que um relé biológico que redireciona os estímulos recebidos. É, em verdade, a central de comando do espírito, no cérebro físico, mantendo intensas e ininterruptas conexões vibratórias com o corpo mental, sede da mente.